Mas eu também descobri que eu não queria ser consultor. Que eu não queria ficar fazendo PowerPoint e solucionando problemas de outros e não ficando próximo da execução. E eu também descobri que, cara, o perfil do consultor é mais ou menos igual. As pessoas são colocadas num molde. Eu tenho muito respeito por consultoria pelo que eles fazem, mas eu não me identificava com a vida do consultor, com a curva de aprendizado de um consultor. E eu falei, cara, eu quero outra coisa. E nesse momento chegou um contato de uma pessoa da Rocket Internet, nessa época que eles estavam fazendo a expansão da Groupon, aquele site de vendas coletivas. E aí eles falaram, cara, tem aqui uma vaga de liderança, City Manager, para você liderar um time no interior de São Paulo. Aí cheguei no escritório deles, me entrevistei com os irmãos Samwer, que são os 2 alemães que fundaram a Rocket. Foi um papo de 20 minutos. Acho que não foi uma entrevista, foi mais um pitch de vendas que eles fizeram. E aí fiquei apaixonado pela dinâmica, pelo perfil das pessoas, pela velocidade, pelas coisas que eu vi no escritório. E acho que eu tenho tomado várias decisões, como sair da Venezuela, entrar em consultoria, sair de consultoria, que são decisões que eu faço muito rápidas, mas são decisões que eu acho que eu processo muito rápido diferentes variáveis e eu acabo tomando a decisão, mas eu acabo seguindo muito o meu instinto também. Mas eu acho que esse instinto, cada vez mais, ele foi se desenvolvendo com outras coisas, com experiências que eu fui ganhando ao longo da minha vida. Mas, para mim, era muito óbvio que eu tinha que dar esse passo, não? E foi a melhor decisão que eu já tomei. Porque me abriu as portas a esse mundo de startup, esse mundo de hypergrowth, de você sentir que você é capaz de fazer qualquer coisa, de, aos 20 e poucos anos, ser jogado numa cidade no interior de São Paulo, fora da minha zona de conforto de novo, para liderar ou para construir um time de pessoas. Eu nunca teve uma experiência de liderar ninguém. E aí me colocaram nessa posição e me di muito bem. Eu descobri que eu tinha uma habilidade natural para liderar, para me comunicar com as pessoas, para construir confiança. Ao mesmo tempo, eu sou muito bem vendedor. E nessa época, a Groupon era um negócio muito comercial, muito de vendas, não? A gente tinha que vender a nossa proposta de valor, que era uma proposta de valor bem maluca para os comércios, não? Dentro de cada cidade. E aí eu fui liderando o meu time com exemplo. Eu sendo o melhor vendedor deles, explicando para eles como fazer, indo para os comércios mais, às vezes restaurantes, etc., que ninguém fechava, eu ia e fechava. Mas eu fazia isso, de novo, sendo curioso, perguntando, não falando, não contando a história da Groupon e tentando vender uma proposta de valor, sino escutando, fazendo pergunta. Muitas vezes as pessoas, tudo que você precisa para você construir uma proposta de valor para outra pessoa, é ouvir essa pessoa, fazer as perguntas certas, falar 10% e deixar outra pessoa falar. Tudo que você precisa para vender está do outro lado. Simplesmente fazer as perguntas certas que eles vão te falar. E eu ensinei isso para o time. Então, eu acabei, assim, não sei qual é a palavra em português, mas hooked nessa dinâmica de eu ser dono das minhas decisões, de eu ser dono da construção do meu time, de eu ser dono do meu dia a dia, de eu ter um objetivo e eu construir as coisas que eu precisava construir para chegar nesse objetivo. Eu fiquei apaixonado por isso. E aí, como qualquer outra startup, para bem ou para mal, por diferentes motivos, as portas se abrem, não? Seja porque tem muito turnover, tem pessoas que saem da empresa, ou porque mudou alguma coisa, ou por qualquer motivo, as oportunidades estão aí se você aproveita elas. E em questão de 6 meses, eu passei do interior de São Paulo para liderar São Paulo, que era 30% da receita da Groupon. Em 6 meses, eu fui gerente regional do estado de São Paulo, que era 50% da receita. Então, em pouco tempo, eu passei a liderar uma cidade pequena, a liderar a cidade mais importante e depois a liderar meus pares, meus peers. Ninguém ensina isso para você numa startup e muito menos num tempo tão curto. Então, eu tive que aprender muito sobre mim, sobre a minha capacidade de liderar, sobre a diferença entre liderar um time de 5 pessoas, um time de 20, um time de 50, diferença de liderar um vendedor, a liderar um gestor, a liderar pessoas que eram meus pares anteriormente.
E depois de menos de um ano, eu passei a liderar vendas comercial nacional no Brasil. Uma operação bem complexa. A gente estava em 25 cidades, estávamos espalhados por todo o Brasil. De novo, o desafio agora de passar a liderar um time de 300 pessoas. E aí, não é liderar você indo e fechando os parceiros. Aí você tem que aprender a liderar em escala. Liderar com tecnologia, com processos. Você tem que aprender a comunicar e garantir que você tem o time e as pessoas certas para multiplicar essa mensagem, para multiplicar essa comunicação. Você tem que criar essa empatia e essa conexão com as pessoas, mesmo que você não está no dia a dia com elas. Então, foi uma escola incrível para mim, mas, ao mesmo tempo, foi uma escola muito de como não fazer as coisas, como não escalar um negócio. A importância de construir, de solucionar um problema real. A gente não estava solucionando um problema real. A gente não estava construindo um negócio saudável, sustentável. A gente estava dando um monte de desconto para o consumidor e estava falando para o restaurante, para o parceiro, para o comércio, cara, vai vir um cliente, ele vai consumir, ele vai voltar e vai pagar a preço cheio. Isso não estava acontecendo. Então, a gente criou um marketplace artificial, que não ficava de pé. Aí a gente teve que mudar o nosso modelo de negócio. Passar de ser um modelo de negócio push, de dar desconto e de ir atrás de cliente, mas todo dia procurar um cliente novo, porque o cliente não voltava, ou o cliente só voltava se a gente dava um desconto mais alto. Então era meio que um círculo vicioso que não funcionava. E teve uma época que a Groupon era o maior enviador de e-mails do mundo. Então a gente estava na cara do cliente o tempo todo. Era muito caro. O custo de aquisição era muito caro. E aí a gente virou um negócio para ser um marketplace e uma plataforma mais pull. Não? Traz o cliente, cria uma proposta de valor, não foca no desconto, foca em ajudar o cliente, o consumidor, a descobrir experiências na cidade dele. Então, acho que a virada foi muito legal, só que aconteceu num contexto muito ruim. A gente tinha feito IPO antes disso. Então, a gente fez IPO sendo negócio A e a gente queria ser negócio B agora. Você pivotar, virar teu negócio sendo um negócio público na bolsa Nasdaq nos Estados Unidos, não funciona. Não dá para fazer isso. E aí, uma coisa foi levando a outra, a gente teve que mudar muita coisa muito rápido. Teve muito turnover aí. Eu teve 4 CEOs em 3 anos. Não dá para manter uma cultura legal, para ter consistência nas decisões, para ter uma estratégia clara, etc. Então, foi uma baita escola para mim, mas ao mesmo tempo eu deixei de acreditar no modelo e nos líderes e na visão estratégica do negócio. Falei, cara, e agora o quê? O que eu faço agora depois desses 4 ou 5 anos que foram muito intensos? Falei, sei lá, vou fazer um MBA, porque para mim tinha ficado claro uma coisa, eu queria empreender, eu queria ser dono do meu negócio, eu queria ser dono do meu destino, mas eu ainda não me sentia preparado para fazer isso. Falei, cara, será que eu faço um MBA? Fico 1 ano, 2 anos mais tranquilos, processo um pouco tudo que eu aprendi e transformo isso num negócio. Beleza, eu fiz meu GMAT, eu comecei a aplicar para MBAs, etc. Só que nesse momento a Rocket bateu a porta novamente e falou, cara, tem um negócio lá no México, tem um negócio tipo Amazon que a gente está querendo lançar para a América Latina. Você topa? Falei, cara, topo. E aí eu mudei com a minha esposa, de novo, uma decisão que foi de uma semana para outra. Eu mudei do Brasil, cheguei no México, nem conhecia o México. E comecei a trabalhar na Linio, que nesse momento era um negócio de compra e venda de mercancia online, era um retailer online, e eles queriam transformar esse negócio num negócio de marketplace. E aí foi aí que eu conheci meu sócio, Carlos. E a gente começou a trabalhar junto, criamos uma química de trabalho muito legal, ficamos amigos. Se a Groupon foi uma baita escola, a Linio foi um super MBA que eu fiz. Também aprender como fazer, como não fazer, a importância de você também construir a infraestrutura para você conseguir servir o teu consumidor. Quando a gente chegou a fazer marketplace, fazer e-commerce no México, no Peru, Colômbia, Venezuela, Chile, não tinha e-commerce nesses países. Não tinha last mile logistics, não tinha métodos antifraude, não tinha expertise no mercado para fazer
Facebook, para fazer Google, para fazer SEO, SEM, a gente teve que exportar muito desse conhecimento. A gente teve que aprender a como fazer isso. Como construir uma marca, como gerar confiança para o consumidor que está acostumado a comprar no brick and mortar, não? Na loja física. Então, foi uma super escola. A gente teve que queimar muito capital para conseguir desenvolver essa infraestrutura. Um dos aprendizados mais importantes é, se você vai ser o primeiro, você tem que aproveitar que você é o primeiro. Você tem que construir as barreiras de entrada. Senão, você simplesmente está abrindo o caminho para teus concorrentes ou para outros players entrar no mercado. E a gente precisou investir muito dinheiro em construir uma infraestrutura, um ecossistema, um expertise que depois foi utilizado pela Amazon. A Amazon entrou no México, Mercado Livre explodiu. Eles tinham, eu lembro quando eu cheguei no México, o Mercado Livre tinha um valuation de 5, 7 bilhões de dólares. Em 2 anos eles estavam em 50 bi. Então, eles ficaram muito capitalizados, foram mais agressivos. Mas, de novo, foi uma super experiência. A gente abriu 8 países em 1 ano e meio. A gente cresceu o nosso negócio muito rápido. Aprendi a importância também de... Cara, tem que concentrar teus esforços, teu foco, teu capital em um lugar só, ou em poucos lugares, até você comprovar uma série de coisas. Acho que a gente diluiu muito o nosso impacto, o nosso foco, indo para tantos mercados em pouco tempo. E a importância dos incentivos. Eu liderava um negócio no México, Carlos liderava um negócio na América Latina, tinha líderes por países, mas a gente não era líder do negócio. Éramos founders for hire. Tínhamos um stake muito pequeno do negócio. Não controlávamos o board. As decisões eram tomadas por investidores na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos. Eles não sentiam as dores que a gente sentia. Eu acredito muito nesse modelo de negócio. Acho que o comércio eletrônico tem um impacto muito importante na América Latina. Só que a gente não estava controlando essa visão a longo prazo. E aí, falando com o Carlos, nessa amizade que a gente criou, a gente começou a falar sobre, ok, e agora? Vamos empreender? Vamos nós controlar o nosso destino? Vamos construir um negócio que solucione um problema real, um problema complexo na América Latina? Ele falou, cara, eu tenho uma ideia, eu tentei vender meu carro na Colômbia. Ele é venezuelano também, mas ele era consultor também na McKinsey. E ele tentou vender o carro dele na Colômbia e foi a pior experiência que ele já teve. Teve fraude, teve um monte de problema. E a cabeça dele é... Quando ele passa por um problema desse tipo, ele escreve uma solução. E ele escreveu uma solução. E ele compartilhou comigo essa solução, que foram meio que os inícios da proposta de valor da Kavak. Só que quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, eu entendo perfeitamente o que você está me falando. Eu passei por isso. Acho que todo mundo consegue empatizar com uma experiência boa, ruim, muito ruim, comprando ou vendendo o carro. E quando você muda de país, de cidades, quando eu saí da Venezuela para ir para a Argentina, Brasil, México, o que você faz, geralmente? Você vende carro, você compra carro. Então, eu teve que vender meu carro e o carro da minha família na Venezuela. Comprei um carro usado na Argentina. Teve que depois vender esse carro quando eu mudei para o Brasil. Mesma coisa no Brasil, mesma coisa no México. Teve experiências mais ou menos, teve experiências muito ruins, perdi dinheiro, senti medo por minha vida em alguns momentos. É uma experiência muito assimétrica. Tem muitas assimetrias de informação, tem muito problema. Quando a gente começou a mergulhar mais no problema, a gente encontrou um mercado gigante, com um problema gigante. Acho que essa é a combinação perfeita para quem estiver empreendendo. Se você está solucionando um problema, uma dor importante, você imediatamente é importante para o teu consumidor. E você passa a criar um relacionamento de longo prazo com ele. Mas se você faz isso no mercado grande, aí é que você está tackling uma oportunidade única, dessas que passam uma vez pela frente na vida. Você pode estar solucionando um problema complexo, mas se esse problema complexo está sendo solucionado num mercado pequeno, beleza, mas você é um nicho, você não está impactando milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, se você ataca um mercado grande, mas a dor, o problema não é real, não é profundo, não é importante, você vai ser uma moda, você vai ser uma tendência, você vai ser superficial. No momento que tiver, infelizmente, uma pandemia, uma crise econômica, qualquer problema, o cliente ele vai soltar você, ele vai para o próximo. Então, para a gente era muito importante garantir que estávamos solucionando uma dor importante no mercado grande. Isso dava para a gente uma oportunidade única. E
Daí foi um processo natural de entender melhor esse problema, de entender que para solucionar problemas complexos na América Latina, não é simplesmente através da tecnologia que você faz isso. Não é criando um cloud, uma nuvem que você vai solucionar esse problema. Os problemas da América Latina são problemas de 50, 60 anos. São problemas reais, são problemas de infraestrutura física, de infraestrutura financeira, são problemas socioeconômicos, são problemas políticos, são problemas muito complexos. Esqueça de tentar construir um negócio que vai ser asset light, que vai ser assetless, ou um negócio que vai ser enxuto ou com poucas pessoas, ou que vai ser um problema que você não vai precisar ter infraestrutura. Não é isso. Na América Latina, quanto mais complexo o problema, mais complexo vai ser a solução. E mais complexo vai ser teu negócio. O nosso negócio é um negócio extremamente complexo. Porque tem muitos negócios dentro do mesmo negócio. Porque a gente precisou construir muita coisa para conseguir solucionar esse problema para o nosso consumidor. A Kavak é muito mais do que uma plataforma de compra e venda de carros. Compra e venda de carros é a primeira parte para a gente conseguir ganhar a confiança do consumidor. Mas a gente está construindo um negócio de experiência, a gente está construindo uma plataforma, um ecossistema para acompanhar o nosso consumidor nos próximos 50 anos. No relacionamento que ele tem com o carro. Seja através de propriedade ou, como você falou, como um serviço. Isso tanto faz. A gente começou pela propriedade, porque a propriedade é 95% do mercado. Mas o nosso foco é construir soluções para esse consumidor. Construir soluções e um ecossistema para que esse consumidor consiga ter um relacionamento que ele quer, que ele precisa com o carro.